Olá, seja muito bem-vindo, você que é servidor público, e esse vídeo aqui ele é exclusivo para servidores públicos da cidade de Maringá, onde nós estamos acompanhando todo o processo de reforma da Previdência. Eu quero falar com vocês sobre o que esperar das novas regras. Provavelmente nós teremos copia e cola, das outras reformas que nós tivemos em nível federal e também em nível estadual, mas pode ser que tenhamos alguma surpresa no meio do caminho. Então, eu vou separar esse vídeo falando primeiramente da regra permanente, que é a nova regra de aposentadoria, como nós esperamos que ela venha, e também as regras de transição. Basicamente teremos duas regras de transição, uma regra de pedágio e uma regra de pontos, assim como fez o estado do Paraná. E vamos lá. Primeiramente vamos falar da primeira regra que nós teremos, que é a regra permanente. E aqui um ponto muito importante que é, antigamente nós tínhamos duas possibilidades de aposentadorias, basicamente a aposentadoria voluntária integral e a aposentadoria voluntária proporcional. A diferença era que uma você conseguiria se aposentar atingindo um certo requisito de idade mínima e uma quantidade bem pequena de tempo de contribuição. Agora nós não teremos mais essas duas possibilidades de aposentadoria e essas duas foram transformadas em uma só. E ela ficou da seguinte forma: para homens, é necessário que tenha 65 anos de idade e pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. Além disso, você precisa ter 10 anos de serviço público e mais 5 anos no cargo. Para mulheres, a idade mínima é de 62 anos e a quantidade de tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo no cargo é a mesma: 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de tempo de serviço público e 5 anos de tempo no cargo. Ou seja, se você já cumpriu a idade mínima e você entrou aí no seu serviço, no seu cargo público em 2015, você já tem 10 anos de tempo de serviço público. Com a sua idade mínima, seja 65 ou 62, se for mulher, você não conseguiria mais uma aposentadoria. Seria necessário que você somasse 25 anos de tempo de contribuição. E você pode fazer isso trazendo o seu tempo do INSS e averbando no município. Por isso é cada vez mais importante você fazer uma organização da sua aposentadoria. Então, essa é a regra permanente, a nova regra de aposentadoria. A regra dos professores permanente, ela também mudou, tá? Antigamente, o professor ele tinha direito à redução de idade e quantidade de tempo de contribuição para a aposentadoria. Agora, ele não tem mais o direito de reduzir o tempo de contribuição. E a regra ficou da seguinte forma: a idade sim foi reduzida. Para homem, ao invés de 65 anos, o professor precisa apenas de 60 anos e a mulher professora, ao invés de 62 anos, ela precisa de 57 anos. A quantidade de tempo de contribuição é a mesma dos outros servidores, que é 25 anos de tempo de contribuição. Aqui, os 25 anos precisam ser de magistério, tá? Além dos 10 anos de tempo de serviço público e 5 anos no cargo. A forma de cálculo dessa aposentadoria também foi alterada. Todo mundo que se aposentar por essa regra nova de aposentadoria tem direito apenas ao cálculo da média e com 25 anos de tempo de contribuição você teria direito a 70% da média que for encontrada aí nas suas contribuições. Para aumentar esse percentual, partir dali de 70% até os 100%, que é o objetivo de todo mundo, você precisa ter mais tempo de contribuição. Então, funciona da seguinte forma: a cada ano que você tiver de contribuição, além dos 25
mínimo, você aumenta 2% ali no seu percentual que vai incidir sobre a média. Só a título de exemplo, se você tiver 28 anos de tempo de contribuição, você teria direito a 76% da sua média. É uma mudança bem drástica e é o que aconteceu também no Estado e também para os servidores federais, tá? Então, essa é a regra permanente de aposentadoria que nós esperamos que o município coloca, né? Que ele traga essa regra e isso vai passar a valer para todo mundo logo que a reforma da Previdência seja aprovada. Agora nós vamos falar um pouquinho das regras de transição. E a primeira regra de transição que nós vamos comentar aqui é a regra do pedágio, porque ela é a regra talvez de mais fácil entendimento. Como funciona essa regra? Todo servidor público que já estava no serviço público antes da reforma da Previdência, que nesse momento quase todo mundo, obviamente, pode ter direito a essa regra. E ela é calculada da seguinte forma, os requisitos dela são da seguinte forma. Para os homens, é necessário que tenha 60 anos de idade, o tempo de contribuição de 35 anos, o tempo de serviço público de 20 anos e 5 anos no cargo. Nota que aqui nas regras de transição, a quantidade de tempo de serviço público é muito maior do que na regra permanente. Você precisa de pelo menos 20 anos de tempo de serviço público. Então, naquele exemplo que eu dei de um servidor que entrou ali em 2015, hoje nós estamos em 2025, ele não teria direito a nenhuma regra de transição, porque ele só tem tempo de serviço público de 10 anos, certo? Então, nessa regra aqui, se o servidor cumprir esses requisitos, ele pode ter direito a essa aposentadoria. Como funciona o pedágio, tá? Então é assim, além de ter os 35 anos de tempo de contribuição, ele precisa pagar um pedágio. E esse pedágio, ele vai ser definido no momento de promulgação da reforma da Previdência aqui do município. Porque vai funcionar da seguinte forma, a quantidade de tempo de contribuição que faltava para você cumprir o requisito mínimo de tempo de contribuição para o seu caso, você tem que pagar de pedágio. Então, para os homens que o tempo de contribuição mínimo era de 35 anos, se quando veio a reforma faltavam ali 2 ou 3 anos ou 5 anos, ele vai precisar cumprir essa quantidade de tempo de pedágio. Então ficaria assim, ele precisa ter pelo menos 60 anos de idade, ter os 35 anos de tempo de contribuição, pagar o pedágio equivalente ao tempo que faltava quando veio a reforma. Se forem 5, ele tem 35 anos mais 5, então lá no final seriam 40 anos de tempo de contribuição, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Ele teria direito a essa espécie de aposentadoria. Para as mulheres, a mulher aqui, a idade ela é de 57 anos, a quantidade de tempo de contribuição é de 30 anos, tempo de serviço público de 20 anos e tempo no cargo de 5 anos. Então, para a mulher que quando veio a reforma, ela tinha 27 anos de tempo de contribuição. Ela vai precisar cumprir os seguintes requisitos: ter pelo menos 57 anos de idade, ter os 27 anos de tempo de contribuição e pagar, ou melhor, ter os 30 anos, né, e ter mais o pedágio. Já que faltavam 3 anos quando veio a reforma, ela precisa ter mais 3 anos. Então, ela precisa somar 33 anos de tempo de contribuição, além do tempo de serviço público e tempo no cargo. Nesse caso aqui, é possível que o servidor ainda consiga integralidade e paridade. Somente para servidores que entraram no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003. Todo servidor que entrou após essa data não tem direito mais à integralidade e à paridade, infelizmente. Essa regra aqui, ela também tem requisitos diferenciados para os professores. E ela é uma das regras que manteve a diminuição
de 5 para a idade dos professores e também para o tempo de contribuição. Então, a título de exemplo, um professor ele precisaria de 55 anos de idade, pelo menos, cumprir pelo menos 30 anos de tempo de contribuição, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Nesse caso, o professor ele também tem que pagar o pedágio, tá? Então, quando veio a reforma, o professor homem precisaria ter 30 anos de tempo de magistério, certo? Se ele tinha apenas 28, ele precisa ter agora 32 anos de tempo de magistério, considerando que faltavam 2, ele tem que colocar 2 na frente, certo? Que é o 100% do pedágio. Para as mulheres, também a idade mínima reduzida, o tempo de contribuição reduzido, a idade da mulher, da professora, 52 anos e o tempo de contribuição, 25 anos. Aplica-se o pedágio, se faltavam lá 5 anos, quando veio a reforma, ela vai precisar ter, além dos 25 de magistério, mais 5, somando 30 anos de magistério para conseguir aposentar. Então, nessa regra aqui, você precisa fazer uma avaliação no momento da publicação da reforma da Previdência do município para calcular exatamente como ficou o seu direito. Não tem como a gente imaginar ou projetar o seu direito antes da confirmação e de começar a valer as novas regras, porque o cálculo do pedágio ele depende desse marco temporal, tá? Lembrando aqui, novamente, que nessa regra é possível integralidade e paridade para todo servidor que cumprir todos os requisitos e ainda ter ingressado no serviço público antes do dia 31 de dezembro de 2003. Essa é a regra do pedágio. Vamos falar um pouquinho agora da regra de pontos. E essa regra talvez seja a mais imprevisível que nós teremos. Por quê? A regra de pontos ela iniciou com uma pontuação para o Estado e para os servidores federais quando veio a reforma, lá em 2019. E ela iniciou com os seguintes pontos: 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. E essa pontuação ela foi aumentando. E hoje, em 2025, a pontuação é de 92 pontos para as mulheres e 102 pontos para os homens. Então, nós não sabemos como o município vai aplicar essa pontuação. Se ele vai começar dos 86, 96, como começaram os outros entes lá um tempo atrás, na época da reforma, ou se ele vai pegar o carro andando aqui e vai aproveitar e já colocar uma pontuação mais atual. Bom, isso não dá para a gente saber. Mas o que eu posso falar para vocês é como vai funcionar a regra de pontos. Ela não tem muito mistério. Você vai precisar de uma idade mínima, uma quantidade X de tempo de contribuição, além dos 2 requisitos que são básicos para as regras de transição, que é 20 anos de tempo de serviço público e 5 anos no cargo. Se a sua idade mínima mais a sua quantidade de tempo de contribuição somar a pontuação da regra daquele ano, você teria direito à aposentadoria. E aqui nós temos uma diferença muito grande para a integralidade e paridade, que eu vou falar daqui a pouco. Primeiro, nós temos também a diferença aqui do professor, dos professores, tá? O homem, ele precisaria de pelo menos 62 anos para se aposentar e o professor de pelo menos 57 anos. Assim como as mulheres, que precisariam de pelo menos 57 anos e as professoras pelo menos 52 anos de idade, certo? E aí tem que ter a quantidade de tempo de contribuição suficiente para chegar na pontuação da regra, tá? Eu não vou me aprofundar muito nessa regra porque eu acredito que ela não vai seguir essa pontuação que nós temos hoje no Estado e para os servidores federais. A parte mais importante talvez dessa regra seja a questão de manter a integralidade e paridade, porque aqui ela não é automática para todos os servidores que entraram até dia 31 de dezembro de 2003. Ela tem uma pegadinha ali. Por quê? Todos os servidores que queiram
a integralidade e paridade, eles têm que cumprir a idade mínima da regra. E aonde que é a pegadinha aqui? Para os professores, por exemplo, onde a idade mínima é reduzida, ele pode cumprir o requisito, a pontuação, mas mesmo assim não ter direito à integralidade e à paridade. Porque se ele não tiver atingido a idade mínima da regra dos servidores que não são professores, ele não tem direito à integralidade e paridade. Então, para o professor conseguir integralidade e paridade nessa nova regra, ele precisa ter idade mínima, se for homem, de 62 anos e se for mulher, de 57 anos. Mesmo que a regra fale que ele consiga se aposentar, se for homem, aos 57 anos, se for mulher, aos 52 anos. Então, assim, se você é professor, você tem aí 57, 58 anos, se for homem, ou mais que 52, 53, se for mulher, você pode conseguir aposentadoria por essa regra, mas fique esperto com relação à integralidade e paridade que você pode estar deixando de lado. Mais uma vez, é importantíssimo que você faça uma consultoria, que você busque as informações, a maior quantidade de informações que você puder antes de tomar essa decisão, de dar esse passo da aposentadoria. Bom, isso é o que eu tinha para falar da expectativa das novas regras do município de Maringá. Espero que vocês tenham gostado. É bastante profundo, né? É bastante complexo tentar explicar essas regras de aposentadoria. Tem muitos detalhes. Compartilhe esse vídeo com todo mundo aí que você conhece, para que esse vídeo atinja aí a maior quantidade de servidores públicos aqui de Maringá possível e que todo mundo fique muito bem instruído. Tem um ponto que eu deixei escapar, que é sobre direito adquirido. Eu gravei um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui o card, se você quiser saber sobre direito adquirido, e eu acho que é a parte que levanta mais dúvidas dos servidores nesse momento de transição. Vá lá, assista aquele vídeo, que ele é muito interessante e você com certeza precisa dessa informação. No mais, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com quem você conhece e vamos lá, estamos acompanhando essa reforma que com certeza vai causar muito reboliço aí no direito previdenciário dos servidores de Maringá. Beleza? Um abraço.